Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Esse é o Speak Up e nós somos pós-intercambistas do projeto PGM. Lembrando que nós estudamos nos Estados Unidos durante nosso intercâmbio e esse é o nosso projeto interdisciplinar. E nesse podcast, nós iremos falar sobre as nossas experiências no intercâmbio em relação à arte, esporte, tecnologia e um pouquinho de tudo. Eu sou Carlos Colatino. Eu sou Gabriele dos Santos. E eu sou Tainá Nunes. E este é Speak Up, a influência da cultura na formação escolar. E vamos começar falando do nosso objetivo, né, com esse podcast, com o tema que a gente está abordando. Justamente. O nosso objetivo com o tema, né, é mostrar a importância de estudar artes e esportes na escola e a influência que esses temas têm na nossa educação e no nosso futuro como pessoa. Então, a gente vai começar agora a falar um pouco, né? Bom, vamos começar com as nossas experiências. Sim, bora lá. No meu intercâmbio, Gabizinha, eu fiz 3 matérias de artes. Eu fiz teatro, eu fiz fotografia e eu fiz piano, né, querido? E tu fez o quê, cara? Olha, amiga, eu fiz 2 matérias relacionadas à arte. Na verdade, quando eu chegar, tinham várias, mas eu escolhi 2 para eu ter aula, que foram desenho e violão. Nossa, ele virou violeiro. Eu virei violeiro, menina. Mas me diga se você não achou muito louco quando você chega lá e tinha lá aula de violão na escola. Amiga, deixa eu te contar como foi o sentimento da realização que aconteceu. Foi assim, no ano anterior ao intercâmbio, no caso 2019, eu já vinha, uma vontade de aprender a tocar, porque eu queria muito aprender a tocar, porque aqui em casa meu pai toca, meus tios tocam, e eu sempre ficava, isso é tão massa, eu quero tocar. Só que, tinha aquela questão de aprender, a dificuldade para aprender e a falta do acesso que eu tinha a aulas de qualidade, sabe? Para aprender violão. Para aprender o instrumento. E quando eu cheguei lá para escolher minhas aulas, tinha lá violão. Eu fiquei de graça, caramba, na escola, disponível para você. Eu senti, foi o mesmo sentimento para mim, amigo. Sim, eu cheguei lá e tinha piano. Eu olhei assim na cara da mulher, eu quero. Gente, piano na escola. Uma aula de piano. Uma aula de piano é R$80, uma aula. E lá eu tinha de graça. De graça. E com um método muito bom. E com todos os equipamentos necessários, né? Isso acho que eu achei mais fascinante, porque eu cheguei na aula de violão e tinha um leque de violões para você escolher, para você começar a fazer sua aula, para você começar a aprender. Foi só com o tempo depois... Nossa, a mesma coisa comigo, amigo. Sim, foi só com o tempo depois que eu vim conseguir comprar o meu violão. Isso porque eu já estava muito engajado. Isso porque eu já estava amando manifestar esse estilo de arte, sabe? Mas tudo começou dentro da escola. Pois é. E tu também falou que tu fez desenho, né? Como foi? Desenho era uma parada bem bacana, porque assim... Geralmente, quando a gente estuda artes nas nossas escolas, é uma questão bem mais básica, por assim dizer, porque a gente bem vai estudar... teoria, não é? Sim. A gente vai estudar os artistas famosos e tudo, a gente vai estudar o que é cubismo, o que é futurismo, etc., e não vai se aprofundar tanto sobre como fazer arte na questão... E nem fazer na prática, né? Justamente, como desenhar propriamente. E a aula de arte tinha muito recurso, sabe? E o que eu acho diferente também, eu tive a oportunidade de participar de uma aula de arte, eu não fiz aula de teatro, não, calma, desculpa, eu não fiz aula de desenho, mas eu tive a oportunidade de participar de uma. E lá eles não aprendem o que é cubismo, o que sei lá, os estilos de arte. Sim. Eles aprendem a desenhar. Sim. Eles aprendem formas de como desenhar, formas de como fazer um corpo, formas de como fazer uma mão, formas diferentes de fazer desenho. Sim. Exatamente, não é só teoria e não é só, esse é o estilo de arte que faziam em 1898. Por exemplo. Não, eles trazem uma coisa mais para a atualidade, para
o desenho em relação a isso, Sabe, entendeu? é que a escola tem um foco em construir o artista na aula de arte, sabe? Esse é o principal fator. Exatamente. O objetivo esse é o negócio em relação à cultura das artes na escola. Aham. É que lá o objetivo deles com a aula de artes é tornar você um artista. Não é informar você sobre o que aconteceu na arte há 50, 70 anos atrás. Não que isso não seja importante. Isso é importante, mas não é só isso. Aham. O objetivo, o que eu achei lindo e o que eu achei muito diferente é que o objetivo deles com a aula de artes, tanto a aula de teatro, quanto a aula de fotografia, quanto a aula de instrumentos, é tornar você um artista. Se você está na aula de desenho, eles vão ensinar como desenhar para você ser um artista. Justamente. Entendeu? Se você for fazer pintura, eles vão te ensinar a como ser pintor. E tudo isso com a sua criatividade. Eles não vão lhe dizer como pintar, eles vão lhe dizer, olha, tem esse tipo de pintura, vão ensinar como é as cores e tal. E você, com a sua criatividade, vai lá e pinta. Eu tenho vários amigos da escola que faziam isso, e se vocês verem lá na escola, era assim, pendurado os quadros. Eu olhava e disse, não, isso não foi um aluno de ensino médio que pintou, não. Sim, mano, mentira. Às vezes chegava, por exemplo, algum colega de classe e mostrava um quadro que ela fez para o professor, e o quadro era gigantíssimo e magnífico. E, tipo, é muito Sim, eu ficava chocada. Todos os recursos que a gente pode usar, como desenhar, como fazer aquilo, por que tem isso. É noção de espaço, noção de câmera, de ângulo. Tem muito conteúdo. Por exemplo, na minha aula de fotografia, não só na aula de fotografia, mas eles têm prêmios na escola para os quadros e as fotografias. Uhum. E eu olhava as fotografias dos meus amigos e eu ficava, gente, como é que isso não tá no museu? Também. Eu fiquei, eu não sei fazer desenho de palito, porque eu nunca aprendi a fazer. E eles desenham um negócio lá que eu ficava, meu Deus do céu. Eu fiquei, sério, eu juro, eu ficava chocada. Eu sou amiga de gente muito artística. E eu me senti um pouquinho pequena, assim, né? Porque todo mundo lá sabia desenhar. Olha, todo mundo sabia tocar algum instrumento, todo mundo sabia desenhar, todo mundo sabia pintar, todo mundo sabia fazer tudo. E eu lá, assim. eu não. Então. Deixa eu te contar uma história sobre o meu professor de artes, o professor de artes que eu tive. Foi ele mesmo. Ele era casado com uma mulher que tinha câncer, sabe? E, tipo, como ele era artista, ele se expressava através da arte e tudo. Ele desenhou um quadro enorme de uma mulher com asas e com aquela estrutura angelical, que no caso era a mulher dele, com câncer a propósito. E foi, tipo, expor a arte dele em um museu. E a arte dele se tornou, tipo, a mais influente no evento que teve naquele museu, sabe? Para tu ver a questão da representatividade que a expressão artística traz para a nossa realidade, tá ligado? Sim, sim. E falando agora um pouquinho sobre a minha aula de teatro. Bom, eu sempre quis ser atriz. O meu objetivo de vida, que eu queria muito, era conseguir ser atriz. E, tipo, aqui no Brasil, eu já tive aula de... Na minha escola tinha um grupo de teatro. Mas o grupo de teatro era, tipo, formado por ex-alunos que gostavam de teatro, e eles pegavam uma peça, tipo, juntavam quem gostava de teatro, pegavam uma peça, dava para você o roteiro e pronto. Era isso. Você decorava as falas e pronto. Não se aprofundar. Aí eu cheguei... exatamente. Eu cheguei lá, na aula de teatro, a gente tava estudando os tipos de palco, o tipo de iluminação, o nome das luzes, por que cada luz ficava lá. A gente estudava como... A gente escreveu um monólogo, a gente leu monólogos. Eu fiquei, gente, as peças, se vocês verem a produção das peças de teatro, era coisa que, pra mim, eu via nos teatros já aqui, que você pagava pra ir, sei lá, no Festival do Inverno. Você via na escola. Eles tinham na escola, exatamente. E tinha todo... Como eles fazem a peça e eles apresentam a peça, cada daquele dinheiro que simbólico, que tipo, era o quê? $3? $2? Que eles recebiam por pessoa que assistia a peça, já era o investimento do teatro, para aula de teatro. Tipo...
Nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu achava que eu conhecia sobre atuação em teatro. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus. As pessoas saem de lá preparadas já pra estar fazendo filme em Hollywood. Eu fiquei chocada. Muito E, acaba sendo inclusive, eu tenho amigos que eu tava lá na aula e ele tava ensaiando para uma audição de uma peça que viaja o país, Nossa, sabe? que bacana. E o professor lá ajudando. Sim, quando que eu ia ter uma oportunidade dessa pela escola, Agora entende? tu para e tu pensa numa oportunidade dessa nas nossas escolas públicas no Brasil, né? Já é uma coisa que a pessoa para e pensa e vê, nossa, esse futuro, se isso fosse possível, como seria isso? É um negócio muito fascinante. Porque, assim, É, por demais. exemplo, quando tu falou que queria ser atriz, que isso é o que tu gosta. Eu também me identifico um pouco nisso, porque, por exemplo, a coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu acho divertida, um talento meu, uma proficiência minha, que eu gosto de aplicar, é a música. Eu gosto de fazer música, eu gosto de Uhum. tocar. Mas por conta de, por exemplo, essas áreas não serem tão exploradas assim na nossa região, Aqui no Brasil, na nossa cultura em geral do nosso país, não é? isso dificultaria muito, por exemplo, o meu acesso a uma carreira profissional. Eu teria que, por exemplo, migrar para polos industriais, por exemplo, que teriam mais acessibilidade. Mas, tipo, pela nossa região, é muito difícil de encontrar uma coisa assim, por exemplo, sabe? E que lá eles tinham na universidade deles, na escola deles. Eu falo também por causa do teatro. Faculdade de teatro, por exemplo, aqui, o que eu aprendo no teatro e na escola, que eu aprendi, são aulas que tem para cursos de faculdade de teatro aqui. Uma coisa que eu aprenderia na escola, sabe? E também tem. Eles não. Aqui no Brasil, não tem aquela motivação em questão das Nossa, artes. isso é um... Por exemplo, se você for dizer para sua mãe que você quer viver da sua arte, sei lá, você é pintor e você vai dizer, meu sonho é pintar, eu amo pintar e eu vou ser pintor, sua mãe vai rir da Vai sua achar que cara. é piada? Vai achar, menino, tu vai passar fome. É isso, Sabe, não tem aquele apoio. Porque no nosso país, o nosso país não tem essa cultura de incentivar em questão das artes. Claro que a gente está evoluindo, mas ainda não é da nossa cultura, como é da dos Estados Unidos. Sim, tipo, o nosso país, ele é um país riquíssimo culturalmente, ele tem cultura de muitas fontes. Só que, tipo, essa cultura não é tão explorada quanto, por exemplo, uma faculdade para ser doutor veterinário, Exatamente. Isso acaba sendo meio que uma flechada no joelho, por assim dizer, porque é uma área com muitos horizontes inexplorados que poderiam estar gerando bastante inovação para o país. E principalmente porque tem pessoas que não se adaptam a essas profissões. Tem muita gente por aí que se acha ruim na escola, que se acha ruim em química, que é ruim em química, que não quer fazer faculdade, sei lá. E que elas são muito artísticas. Ela tem dom para tocar alguma coisa. Ela gosta muito de atuar, por exemplo. Mas ela não é boa em química. Ela não é boa em matemática. Aí ela se acha... A sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, que só se importa em questão de nota e quanto dinheiro você vai ganhar, ela faz essas pessoas acreditarem que elas não têm valor, que elas não vão conseguir nada na vida. Sim, exatamente, amiga. Porque, tipo, se uma pessoa que tem dificuldade em matérias de exatas, por exemplo, e tem bastante talento, tem bastante proficiência em artes, se essa pessoa vem e ela é influenciada a melhorar a capacidade boa dela, que no caso é artes, e ela se tornar um artista influente, isso já é um horizonte totalmente diferente do que as pessoas teriam se ela não fosse influenciada na área que ela gosta. Além de que o estudo da arte, quando você estuda arte, você está trabalhando a sua mente, você está trabalhando, por exemplo, pessoas tímidas. Se nas escolas fosse ensinado artes do jeito que deveria ser, a gente teria muito menos pessoas tímidas, a gente teria mais pessoas engajadas, porque a arte
ela influencia muito nessa questão, por exemplo, Na de... construção social do Social, né? indivíduo, sabe? Não é isso? Isso. Isso, Porque exato. no É porque fim, eu tô quando você. procurando um negócio aqui. Aham. Porque no fim, Ela... quando você se envolve, né? Surge essa Isso. necessidade de você ter algum tipo de contato social. Não tem como você se isolar, certo? Ela estimula a autoexpressão, estimula a Sim, criatividade. Exato. Por exemplo, você ajuda em habilidades motoras, habilidade de fala mesmo, quando eu falei dessa questão de, por exemplo, pessoas muito introvertidas. Aham, Ela ajuda, por exemplo, nas decisões, tomada de risco. Porque você vai estar lá fazendo as suas coisas, você vai ter que ter suas responsabilidades, por vai ter a exemplo. construção do indivíduo, né, amiga? Porque a arte remete Exatamente. muito à Os seus expressão. desafios que você vai ter. Aham, ela remete muito à expressão. Então, se a gente se expressa, a gente vai evoluir pessoalmente e também vai evoluir para a sociedade. E se além de que conecta a gente com a cultura do nosso próprio país, Principalmente. né? Aham. É uma coisa que eu acharia que devia ser essencial, Com certeza. sabe? A gente estudar desse Com jeito. certeza. Que é impressionante. Foi um choque para mim quando eu cheguei lá e vi o Aham. quão diferente era essa questão Como era artística. abordado. Tava tudo ali na escola para mim, sabe? É porque eu só fiquei lá, o quê? 5 meses. Eu só estudei 2 meses. Se eu tivesse estudado os 5 meses, eu estaria agora tocando piano. Eu teria aprendido bem mais sobre teatro. Eu teria aprendido bem mais sobre fotografia. Imagine para quem tem isso no ensino médio todo. Sim, nossa, ela sai do ensino Exato. médio quase profissional, sabe? Eu já consegui aprender com 2 meses. Aham. Não, assim, quando eu digo quase profissional, eu digo já sai Exato. muito preparada para exercer a sua função. Uhum. Ela já Sim, sai então, com a vida fora várias da escola, né? possibilidades de profissão, por Isso, exemplo. Exato. Sem esquecer da questão da construção de identidade, Sim. né? Porque muita gente sofre, tipo, de autoestima e coisas do tipo. Isso ajuda muito você, quando você se envolve com algo que você realmente está bem. Além da E questão de ajuda você também para você se comunicar Assim. com as pessoas, fazer amizade, ser mais extrovertido. Você E se tudo mais. encontra na sociedade, né? De uma forma mais. Você realmente Uhum. consegue se encaixar sem se sentir mal por Sim. isso. Pois é. Exato. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que já está bem explícito qual é a nossa. Eu quero falar mais Diz aí. uma coisa. Na minha escola, tinha um coral, como tem em todas as escolas dos Estados Unidos, provavelmente. E muitas das pessoas do coral, que faziam coral, que já foram do coral da minha escola, viraram cantores e cantoras. Caramba! Eu conheço muita gente da minha escola que canta muito bem. Nossa, canta muito, muito bem. A gente até tinha um grupo na escola, que era um ministério de música, que tinha gente para cantar e tinha Isso gente no para tocar. Brasil? E a gente também teve isso no Brasil. A gente até teve um coral, só que tipo, era qualquer pessoa que entrava. O ministério da gente que tinha lá, entrava pessoas que nem sabiam cantar, ou, tipo, claro que, tipo, pra você saber cantar, você tem que ter aula, certo? Claro que tem gente que já nasce com dom, já nasce com a voz linda, mas mesmo assim, qualquer pessoa pode virar um Sim. cantor assim, vamos dizer, se Quero ela estudar. exatamente. E lá, aqui no Brasil, era só, você gosta de cantar? Vamos. Aí tinha gente lá que não sabia cantar, sabe? E lá no coral, quando eu estudei nos Estados Unidos, tinha aula de verdade, aula de canto, aula de lírico, aula de sabe, Eles aula ensinavam até mesmo. como respirar quando cantando, sabe? É bem específico. Sim, amigo. As respirações, tudo. Eu não sei falar porque eu não fiz, né, gente? Mas eu tinha amigas que tinham, e tipo, a minha professora de piano, ela era professora do coral. Então, às vezes eu saía da aula ou ia entrar na aula e ela estava finalizando a outra aula. E eu ficava parada assim, olhando e ficava, meu Deus, é sério isso? Na escola?
Eu nunca vi isso na minha vida. Eu via isso nos filmes, sei lá, em Escolha Perfeita, lá que tinha a Armina cantando. Tá ligado? E, nossa, velho, você já sai de lá, A gente dá cantor, você tem um... E eu posso dizer uma coisa? Quando tinha teatro, era a junção do coral com o teatro. Eram musicais, Era incrível. Eles juntavam, sabe, todo mundo, juntava também as pessoas da tipo, banda, por exemplo. Interclasse, né? Bom, a gente já falou bastante sobre artes, né? Eu acho que já tá um pouquinho bom, a gente já pode passar pro próximo tópico, né? Bora lá, então. O segundo assunto que a gente vai estar trazendo aqui para vocês é esporte, né? Que foi uma das coisas que eu mais me envolvi lá nos Estados Unidos. Eu fiz parte do time de softball. Eu tentei, gente. Eu tentei me envolver. Eu tentei. E tive aulas de educação física também. E, como a Gabi falou, ela tentou. Você tentou o quê, Gabi? Lá nos Estados Unidos? Eu tentei fazer track, que é corrida. Tem corrida normal, corrida com obstáculo, corrida distante. Eu tentei, gente. Eu ia tentar, sabe, dar umas corridas, umas carreiras. Tempo, né? Mas não deu tempo. O corona veio na semana que ia começar, entendeu? Entendo. Eu não cheguei a competir também, porque o corona, tipo... Eles entraram em lockdown justamente quando a gente estava planejando treinar para competir, sabe? Foi um baita de um impacto pra gente. Foi uma queda gigantesca. Nossa, imagino. A tristeza assim, tá aí. Nossa, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Todo mundo ficou, amiga. Todo mundo ficou, exatamente. Eu observei bastante assim, essa questão do esporte lá na escola. Porque acredito eu que todas as escolas americanas funcionam desse jeito, né? Que é o seguinte, o fato de eles serem muito entusiasmados nesse assunto e deles estarem, tipo, sempre dispostos a, sabe, se entregarem ao esporte, se entregarem ali às competições e coisas do tipo. Que foi algo que eu consegui observar muito bem nos jogos de basquete também. Porque nossa, sim. Também, né? Eles jogam não só, tipo, um joguinho da escola, não, eles jogam como competição mesmo, como jogadores. Exato, é impressionante o profissionais. Exato. Tipo, é muito incrível, porque assim, não são só os atletas que se dedicam, né? Como também são os próprios alunos que não estão dentro do time, mas que eles estão ali pra, tipo, dar apoio. Pra apoiar. Não só como até a família, né? Exato. A família também se envolve demais, demais. E eu acho, assim, impressionante. Eu acho muito bonito também, né? Acho que isso também vem bastante daquela questão que nós já debateu sobre a influência, sobre dar um ponto de partida para o aluno se envolver com aquela área bastante. Exato, sempre vai ter uma coisa que sempre sai ali, isso. Pois é, e aí também, nas aulas de educação física também era muito interessante, porque, na verdade, não era tão simples quanto parece, pelo menos daqui no Brasil, né? Porque no Brasil, geralmente, para você fazer um alongamento ali, assim, você pode jogar basquete, vôlei, futebol, sabe? Ou tipo... Só teoria, vamos estudar como se joga futsal, mas a gente não vai praticar o futsal. A gente é assim, o basquete se joga assim, com não sei quantas pessoas, com a quadra de não sei quantos metros. Exatamente. Mas a gente joga o basquete, aprender a jogar, a gente não aprende. Defendeu tudo. Olha, definiu a papo. Tipo assim, não, fulano, o pivô vai jogar a bola, ele vai ficar no ataque. Só isso, sabe? Mas, tipo, não e até tem escolas que tem quadra e mesmo assim não jogam. Sim. Não se aprofundam no estudo da educação física, né? Exatamente. E assim, nas aulas de educação física era muito impressionante que a professora... Toda semana havia um planejamento, sabe? Tipo, a professora dizia assim, não, vamos formar times e aí vamos fazer, tipo, basquete. Nossa, eu era péssima, inclusive, mas enfim. Basquete. A basquete. Aí formar, tipo, um time de 5 pessoas da turma e a gente fazia, tipo, competiçãozinha, assim, pra ver quem ia ganhar no final da semana, sabe? Todo dia você ia contra legal. Era muito legal. Pois era muito bom. Mesmo que fosse ruim, era massa. Mas, assim, me surpreendeu muito. A gente fazia muito corrida também. A gente
chegou a jogar boliche, que, tipo, nem tinha material de verdade pra boliche, pra conseguir umas bolas. Meu amigo, na aula de educação física, tinha aula de natação. Eu fiquei chocada. Sério? Gente. Eles tinham piscina na escola? Natação. Sim. Eles tinham aula de natação. E, tipo, meu amigo chegava na aula de, sei lá, matemática, inglês, eu não lembro qual era, com o cabelo molhado. Eu achei, tu tá vendo? Eu tava tendo aula de educação física na piscina. Não, gente, não deve ser muito Eu incrível. não sei nadar. Se eu tivesse aula de educação física assim, se eu tivesse aula de educação física assim na escola, eu sabia nadar. Eu nadava, eu atravessava um açude daqui de Garanhuns. E tu, Carlos, você se envolveu também com... Sim, eu tive aula de PE, que era educação física comum, sabe? Eu tive, assim como o Gabi queria ter track, eu tive track também. Eu achava incrível, gente, falando na questão da infraestrutura que eles tinham para a aula de educação física. Porque eles tinham todas as bancadas, as quadras, eram mais de uma quadra a propósito, o circuito, os obstáculos, etc, etc, que eles têm todos lá, que já é para ir construindo o atleta. A propósito, mesmo que o estudante não tenha o objetivo de ser atleta, ele tinha bastante preparo físico, ele tinha bastante apoio nessa área. Existiam academias dentro da escola, sabe? Que é uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante. E eu amava as aulas também. Nossa, sim, é muito interessante esse negócio das academias, porque no final das aulas, eu não sei se era assim na escola de vocês, mas lá ficava aberto pra quem quisesse ir lá, tipo, top! Porque mesmo, né? Eu ia fazer, porque eu ia começar a track, né? Mas sim. Nós sabemos o que aconteceu. Sim, a gente sabe o que aconteceu, enfim, trauma. Um exemplo que eu posso falar dessa questão de esportes, do quão importante seria, é porque, exatamente, você começa na escola e começam as competições. Começam as competições entre escola e escola. Ah, escola contra tal escola. Tem um aluno lá na escola que ele hoje, ele tá sendo cotado para entrar em times profissionais de wrestling, que é aquela luta lá que o povo está no chão assim, se abraçando. Eu não sei explicar. Mas ele começou na escola, ele treinava na escola e competia pela escola, e hoje todas as universidades do estado, assim, fora do estado, estão atrás dele para ter ele na escola, no time deles, porque ele é muito bom e ele está competindo e ganhando até dinheiro com isso, reconhecimento. E ele é tipo a pessoa da escola, entendeu? Isso é para vocês verem como a preparação desde cedo é tão importante para a construção de jovens que se tornarão adultos influentes, não é isso? Exatamente. Principalmente aqui no Brasil, que a gente é um país de esporte, né? A gente é o país de futebol, querendo ou não. E mesmo a gente sendo o país de futebol, a gente não tem essa influência na escola. A gente, vamos jogar, a gente vai jogar um futebolzinho, mas só, tipo, sabe, de brincadeira. Ou tem um interclasse, mas também é só, tipo, sabe? Agora... Meio... Não existe, tipo, aquele aproximamento no atleta, né? É. Tipo, você tem que ter empatia pra saber compartilhar a bola. Exatamente. E também, quando tem o interclasse na escola, é só, tipo, tu sabe jogar, pronto, forma um time e vai. Não tem o treinamento de ter o treinador e ele explicar tudo. Mesmo vocês já sabem, tinha que ter isso. Ter os treinamentos e tudo mais. Isso também já levanta um pouco aquela questão de, por exemplo, alguns jovens que têm dificuldades em uma matéria, porém são bons em outra. Por exemplo, imagina tu pega um jovem que tem dificuldade em português e ciências, mas é muito bom no futsal, no atletismo. E tu explora isso no jovem, tu dá ele a oportunidade de se aprofundar no atletismo e ele sai da escola uma pessoa pronta para ser atleta profissional, sabe? Para estudar profundamente quando for fazer faculdade, por exemplo, e ser um atleta profissional para a sociedade, criar uma... Exatamente. Sim. E eu tinha até esquecido dessa questão da faculdade, Gabi, bem que você falou. Porque, assim, você vê o impacto que tem, né? Tipo, você não precisa praticar esporte porque você quer ser atleta. Tipo, não, eu quero jogar futebol. Tipo, pra minha vida.
eles são incentivados também porque, tipo, não, quero ir para uma faculdade boa e é uma oportunidade que você tem de entrar na faculdade sem ser... Eles dão a oportunidade para você entrar na faculdade por essas coisas, não só por esporte, mas pela arte, se você toca um instrumento, por exemplo, se você é cheerleader, se você joga algum esporte, joga alguma coisa, faz algum esporte, eles dão oportunidade para você por isso. Não só pela nota que você tira, sabe? Sim, justamente. Às vezes, nem pela prova que você fez é a oportunidade. É só pelo seu talento, porque eles querem ver seu talento. Eles se importam com o seu talento. Nossa, justamente, não é uma coisa sistematizada e reta, sabe? É uma coisa que se expande em várias direções. É muito interessante. Isso. Eles querem você por você ser quem você é, né? Não pelo que a escola te ensinou, você é assim. Não. Isso dá abertura também para a gente falar um pouco sobre a questão da construção que um jovem que se envolve com educação física tem. Fala aí um pouco, Tainá. No caso, seria o seguinte, né? Porque o fato de você se envolver com esporte, isso vai desenvolver muita coisa, tanto na questão mental quanto física, né? Porque a física seria o quê? Você ser saudável, se alimentar bem, blá, 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 e tal. Mas também seria um negócio... Isso. E como é, né? A escola tem que ensinar, As pessoas, os alunos que faziam esporte na escola, os cabas, tudo fortão. Nossa, isso assim. é verdade. Todo mundo lá tem um corpo escultural. Como os filmes, do mesmo jeito dos filmes. E mesmo as pessoas que eram mais gordinhas, por mais que elas fossem gordinhas, elas se tornavam mais saudáveis por causa da prática de esporte. Tipo, não quer dizer que lá não tem gente que tem algum problema de obesidade, coisa do tipo. É óbvio, é um país bem, né? Saudável. Exato, mas inevitável, né? A escola traz isso, por ter isso na escola, ajuda muito nessa questão da saúde. Do autopoliciamento que respeita a saúde. Mas sim, voltando sobre a construção pessoal, fala aí, Tainá. Sim, pode trabalhar muitas coisas, como senso de liderança, né? Você pode ser, sei lá, vamos dizer que você tem uma empresa futuramente, você vai ser um bom líder, você não vai ser só o chefe, você vai ser um líder, que é aquele que trabalha juntamente com o seu grupo, né? Vai aprender a ter atitude, não vai ter medo de enfrentar algum desafio, não vai ter medo de ter que lidar com coisas na vida. Vai ajudar muito também na empatia, né? Tipo, você vai saber compartilhar, você vai saber pensar no outro também. Exatamente, o trabalho em grupo. Aos esportes em grupo, justamente. Exato. Tipo, você fica mais ligado, né, nessa questão social. Você pensa assim, poxa, mas trabalha em vamos ver que esse plano se machucou. Exato. E também, tipo, na convivência social, né? Que é como na arte, como eu já tinha falado antes. Que você aprende a socializar, você precisa disso para poder se envolver com o esporte. Você não pode estar ali sozinho. E você aprende quando você perde, você aprende quando você ganha. E tem toda a parceria com o seu time e a empatia com o outro time. Porque assim, tudo isso. Não tem, é só coisa boa. Entendeu? Eu imagino que quem se envolve com essa área do esporte, do trabalho em equipe, vai sair da escola uma pessoa muito mais ampla e aberta a conhecer gente nova, a interagir mais, sabe? Gerar um indivíduo que vai trazer boas coisas para a sociedade, através do que ele aprendeu na aula de esporte. Imagine se a pessoa faz artes e esportes na Maravilha! Você vai sair de lá, filha, falando em público, virando presidente. Vai chegar lá, vai construir uma empresa na hora assim, pronto. Vai ser mais formado que tudo na vida. Tá? Todas as experiências que é pra ter, a pessoa vai ter. Justamente, amiga, justamente. É uma construção pessoal muito grande quando fala de cultura. Isso, e esse é um dos pontos que a gente quer chegar, né? Que é o seguinte, se a gente buscar nas escolas envolver mais os alunos na questão esportiva e no que ele vai trazer para a vida deles, assim, talvez a gente consiga, ao longo do tempo, desenvolver uma sociedade melhor, com sabe? certeza. Uma sociedade mais aberta para o novo, mais aberta. Uma sociedade mais saudável. E é uma coisa que não é tão difícil, porque você tem uma quadra na escola e um professor que seja formado, sabe, começar a incentivar, olha, a gente vai estar estudando sobre futebol, na teoria. Na próxima aula, a gente vai estudar isso na prática. Aí, olha, esse é o posicionamento de tal, ele joga assim, e começar a ensinar, a colocar na prática, não vai ser difícil no nosso Porque país. assim, a gente falou bastante da comparação com os Estados Unidos, mas tipo, os Estados Unidos têm uma infraestrutura muito grande. Algumas pessoas
nossas Exato. não tem, mas nós já podemos colocar em prática algum dos fatores de forma criativa e de forma que a gente consiga exercer com o que nós temos. Exatamente. Começar, de algum lugar a gente tem que começar. Sim, mesmo começando pequenininho, vai ser uma devolução enorme no futuro. Tipo, a escola pode não ter uma estrutura, pode até não ter uma quadra, mas feito Gabi ia fazer track. Aí no Brasil tinha como desenvolver isso, tipo, vamos dizer assim, lá pro parque ou algum lugar assim, os alunos. E organizavam, né? Podia usar garrafa, sei lá, algum material reciclável e preparar o pessoal. Nossa, Tainá, sim. como se realmente fosse um negócio de track. Então, verdade. Assim, pois é, então assim, no final, o impacto que os esportes podem trazer vai muito além de você querer ser famoso, como o Neymar ou coisa do tipo. Ou então de você ter saúde. Também tem todo o envolvimento social, a propósito, né? Aproveitando que tu falou de famoso, eu queria falar um pouco sobre a importância de quando uma pessoa se envolve com esporte ou arte, ela se torna alguém influente na sociedade. Porque é isso. Uma pessoa influente na sociedade, ela vai mover ou moldar a sociedade de alguma maneira. Ela vai contribuir para algo, entende? Se nós começamos a profissionais populares, por exemplo, eles podem servir de exemplo para jovens que estão começando agora, sabe? Sim. Tem que falar no crescimento econômico. Com certeza, né? Com certeza. E outra coisa que eu já ia esquecendo sobre a questão do esporte da escola é o quão a escola ganha em relação aos esportes. Porque, por exemplo, lá tinha as competições. Cada competição que você ganhava era um prêmio que você ganhava e reconhecimento para a escola. Aquela escola ganhava investidores e parcerias por causa daquele reconhecimento. Exato. Além de que, por causa dos jogos, por exemplo, cada jogo todo mundo queria ir. Entendeu? A família ia, os amigos iam, as pessoas da escola iam, e você tinha que pagar o ingresso, que era super baratinho. Era um evento extraordinário, então, né? Todo aquele dinheiro... Exatamente, como eu já falei da parte do teatro, que eles usavam o dinheiro do ingresso do teatro para investir no teatro, é a mesma coisa aqui. O dinheiro todo o dinheiro que eles ganhavam, tanto com os ingressos, tanto com as pipocas que eles vendiam, os refrigerantes que eles vendiam, as comidas que eles vendiam lá dentro, vai tudo para investir nos times da escola e em toda a questão de esportes naquela escola. Sim, a escola torna-se autossuficiente, né, Gabi? Porque tem essa questão... Aí, além do dinheiro que ela ganha com isso, tem todo o investimento que ela vai ganhar por fora, porque, por exemplo, a escola, ela tem aquele aluno, por exemplo, a minha escola, tem aquele aluno que ele é vencedor de tal competição, e ele é o melhor do estado, o melhor da região. As outras empresas vão olhar para aquilo e, nossa, olha aquela escola. Aquela escola, olha as pessoas que elas estão formando, vamos investir nela. Sim. Ela tá vendo os prêmios que ela tem, o quão ela tá sendo bem falada na mídia ou por aí. Então, ela é uma escola muito boa, a gente deveria investir nela. E por essa questão, a escola ganha muito. Sim, eu lembro que Gabi contou que aconteceu algo assim na escola dela, não foi, Gabi? Conta aí. Não foi na questão de esportes, mas foi na questão de artes, que tem... Lá tem, tipo, uma aula de audiovisual, de você aprender a mexer com câmera, a mexer com teleprompter, com essas coisas. E o meu professor, quer dizer, não era meu professor, no caso, o professor da aula, ele ganhou um investimento do McDonald's. Olha que bacana. Por causa de um episódio de alguma coisa que ele fez com a escola. E Tainá até falou que a escola dela tinha um investimento de uma marca, né? Eu não tenho certeza, eu esqueci até de pesquisar pra confirmar. Mas, se não me engano, os uniformes escolares, tipo, o time de basquete da escola, tanto o time feminino quanto o masculino, eram patrocinados pela Adidas, se não me engano. Tipo, no Caramba! Nossa, que legal! É impressionante, sim. E assim, o investimento que acaba acontecendo ajuda muito, né? Além de estimular, né? Tipo, vamos treinar a galera pra ganharem mais ainda, pra gente crescer mais ainda.
E assim, Isso é totalmente o que tu falou sobre a questão de ganhar patrocínio, né? Com a popularidade, algumas empresas podem acabar patrocinando os estudantes que estão lá fazendo o esporte, sabe? Que não tem tem toda uma relação econômica e de construção do atleta. Exatamente. Só tem coisa Com boa. certeza. É só coisa boa. Exatamente. Então a gente agora vai estar falando sobre outro assunto, né, que é muito importante. Se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esportes? Não, porque eu não me envolvi tanto com esporte, sabe? A minha questão foi mais a arte. Eu só vi mais. Eu via muito porque minha amiga, ela era cheerleader, né? E é com o cheerleader dela que ela vai entrar na universidade. Caramba. Tá vendo? É muito legal. E eu ia para muitos jogos de basquete, né? Eu tinha amigos que jogavam. E eles me contavam, eu perguntava para eles como era isso, como eles se sentiam em relação a isso. E eles diziam que ajudava muito, por exemplo, até em relação à família. Eles sempre tinham pessoas para acolherem eles fora de casa. Eles sempre tinham um lugar para ir, se eles precisassem. E sempre tinha aquela questão de parceria, sabe? Sim. É uma coisa que mudava a mente deles, que faziam eles por exemplo, eles estavam tristes, outros estavam tendo um problema. Aí eles iam lá, vou na escola e vou praticar meu esporte, vou treinar basquete, vou ver meus amigos na escola e a gente vai jogar, sabe? Nossa, sim. Ajudava muito na questão mental, nessa questão de sentimento. Com certeza. Sim, é um ponto muito importante também, muito importante. Uhum. Pois é, então, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Ou... Assim, eu só queria reforçar um pouco da ideia de como a cultura é um assunto muito, muito, muito vasto que não está sendo devidamente explorado nas nossas escolas ou então na nossa sociedade hoje no Brasil. Porque se a cultura fosse mais explorada, se fosse mais absorvida, com certeza nós estaríamos produzindo muito mais, por assim dizer. Por exemplo, nós podemos citar alguns filmes brasileiros que são de noção incrível, por exemplo, Auto da Compadecida, que é muito famoso, ou então Minha Mãe é uma Peça, que é mundialmente famoso também, no caso, famoso fora do Brasil, internacionalmente famoso, que é um negócio muito legal e que isso poderia ser ainda mais aprofundado, que isso traria muito mais devolução no futuro, se fosse investido mais dessa maneira, entende? E acho que é só isso. Acho que é só isso. Então vamos lá pro... Então, vamos pular para o tópico, que vai ser muito legal também, porque é uma questão que cada vez vai crescendo mais, que é a questão da tecnologia. Então, essa vai ser, a propósito, essa vai ser a base para a aplicação de nossas ideias, através do nosso projeto. Muito bem, gente, agora vamos falar sobre a tecnologia no ensino público. Mais precisamente, vamos falar sobre qual o papel que a tecnologia vai exercer para aplicar a nossa ideia da manifestação da arte e da cultura mais vividamente no nosso ensino. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de começar citando aquela velha conversa que todo mundo achava, pelo menos, de que misturar tecnologia com a escola não ia dar certo, ia distrair. Gente, é verdade não, viu? Cancela, porque a tecnologia... explode. Isso, justamente. A tecnologia é uma ferramenta excepcional para dar suporte aos alunos. É uma aliada, não é inimiga, tá, gente? É aliada. Uma coisa que chocou muita gente quando a gente chegou para estudar nos Estados Unidos, porque todas as aulas é com tecnologia. Sim, justamente. A infraestrutura é muito grande. A tecnologia é presente sempre. Primeiramente que todo mundo... Oi? Pode dizer, sem problema. Ok. Primeiramente que todo mundo tem seu próprio computadorzinho. Sim, a escola oferece, disponibiliza. Tipo o Duduzinho, gente, o computador do governo, nós do PGM. Isso. Por causa de Eduardo Campos, que foi quem deu. Que é mais ou menos a proposta que já existe nos Estados Unidos, do estudante do ensino médio ter seu próprio computador para as coisas da escola. Só que ele é diferente, entendeu?
Sim, sim. Uma das propriedades a propósito do computador que a gente lá do Chromebook é que ele meio que bloqueia alguns sites ou alguns tipos de pesquisa que os alunos Exato. podem fazer justamente para poder centrar o assunto na aula. Você vai usar a tecnologia para a aplicação da aula, entendeu? Exatamente. Você tem uma liberdade com esse computador, só que ela tem um limite, principalmente quando você está dentro da escola, por exemplo. Quando eu estava na escola, com o Wi-Fi da escola, tinha sites que eram bloqueados, que na minha casa não eram. Ou, por exemplo, Sim. quando eu ia procurar uma música no YouTube, quando eu estava na escola, eles não aparecia a música, o clipe da música para mim. Aparecia, Não. sei lá, covers ou alguma coisa assim. Mas não aparecia o clipe. Isso era quando estava conectado no Wi-Fi da escola. Quando eu estava em casa, eu conseguia. E tem sites que são bloqueados. Quando você procura sobre algumas coisas, sei lá, são mais explícitas, ou, por exemplo, sobre drogas, alguma ou coisa então, assim, até mesmo coisas aleatórias. Por exemplo, no meu caso, às vezes eu ia pesquisar imagens sobre a Idade Média para o meu trabalho de português, que estava falando sobre literatura na Idade Média, por exemplo. Algumas imagens não estariam disponíveis justamente por essa função do computador de delimitar essa marca, de policiar o que você encontra. Mas é justamente com a intenção de usar apenas para aprender, apenas para aplicar nas aulas, entendeu? Exatamente. Muito útil, muito útil. Então, tipo, aquele medo era cortado, né? Tipo, aquele medo que todo mundo tem. Tipo, não, o aluno vai estar no Instagram, vai estar no Facebook. Tipo, não é possível acontecer. Justamente. Eu eu não conseguia entrar no Instagram, nem no WhatsApp, pelo computador, por exemplo. Isso. Tem esse policiamento que é muito bacana, é uma ferramenta muito útil. Lembrando, pessoal, que nesse momento que nós estamos vendo agora, a tecnologia tem sido de ajuda incomparável, tem sido de ajuda indispensável. Exatamente. Que acontece nas aulas à distância. Online, tudo. Justamente nesse momento de distanciamento social. Enfim, vamos falar um pouco sobre o papel que a tecnologia traz nas escolas para o aprendizado de artes e educação física. Nós podemos citar principalmente, gente, logo de cara, a questão da divulgação que nós temos de nossas atividades. O que eu me refiro a isso? Quando se tem divulgação, vai se ganhar popularidade. Se um aluno, por exemplo, produz uma arte, sem a devida divulgação, pode ser que essa arte não se propague. Com a tecnologia, isso é possível. É possível mostrar sua arte, tornar você influente, tornar você famoso, por assim dizer, né? Porque em muitos fóruns, muitos hubs na internet que a escola pode estar promovendo, o aluno pode estar publicando sua arte, a arte dele pode estar sendo compartilhada. A mesma coisa com o esporte, pode, por exemplo, ser divulgado, o evento que vai acontecer de alguma competição, etc. Pode ser mostrado vídeos online dos alunos praticando, os alunos fazendo sua arte, e que é uma ferramenta que é importantíssima no que diz respeito à formação do profissional nessas áreas, porque é necessário ter a divulgação, entende? É necessário que isso exista. Porque, como eu já falei antes, tem aquela questão de que para um aluno conseguir acessar uma profissão bem-sucedida de arte ou educação física no Brasil, é necessário que ele vá para um polo industrial. Se, por exemplo, existe a divulgação, se ele vai se tornando famoso naquela área, pode ser que no futuro a cidade dele construa alguma espécie de... construa uma base de um mercado de trabalho, trabalhando em volta do que acontece lá, no caso a arte ou o esporte. Pode ser, por exemplo, fotografia, pode ser o teatro, pode ser a música. Podem existir editoras lá, sabe? A construção desses tipos de monumento para dar o acesso à prática da arte na sociedade. Isso é muito importante. Isso pode começar justamente com a divulgação que a tecnologia nos oferece. Diz aí o que vocês pensam, gente. Sim, eu queria falar um negócio. Sobre esse negócio que você falou da divulgação. Realmente é um negócio muito forte. Na escola, a gente teve a semana, se não me engano, era do anti-sedentarismo, alguma coisa assim. Que os alunos mesmo gravavam nas aulas de educação física, tipo, uma série de exercícios. E aí toda aula que tinha na escola, bacana, tanto na primeira aula quanto na última aula, a gente tinha que fazer 5 minutos de tipo alongamento, alguma coisa do tipo, sabe? Isso é muito bacana. Sim, é como você falou, né?
Justamente, a propósito, pessoal, eu quero chamar a atenção aqui em um projeto que eu andei pesquisando, tá? Fiz minhas pesquisinhas, fiz o dever de casa. De um projeto que foi aplicado em escolas dos Estados Unidos em 2008, chamado BIOT, que traduzido é Bring Your Own Technology. Assim, traduzido não, significa. Então, traduzido é traga sua própria tecnologia. Do que se trata? Acontece que algumas escolas não têm verba o suficiente para oferecer a ajuda tecnológica para os alunos e para os professores na sala de aula. Então, os alunos e professores vão trazer os próprios celulares, os próprios tablets para a escola para usarem naquilo na aula. E isso é um negócio que ajuda bastante. Porque escolas que... Inclusive, diz aí. Tudo que a gente fazia com o computador, que a escola dava para fazer com o celular. Justamente. A propósito, muitas atividades que eu fiz, slide e tudo mais, nos Estados Unidos, eu fiz com o Duduzinho, com o que nós recebemos do projeto PGM. É uma coisa muito legal, porque ajuda, o suporte é muito, muito grande. Eu queria falar também, pessoal, na questão dos hubs, que a tecnologia pode nos proporcionar, que eu tinha da minha aula de violão. O que acontecia? Nós tínhamos um grupo, todo mundo, aquele professor ensinava, ele estava em várias salas, óbvio, e todo mundo, várias salas não, era a mesma sala, porque ela é só uma sala. Mas, enfim, vocês entenderam. Todas as turmas, elas estavam dentro daquele grupo. E naquele grupo nós poderíamos, discutir as atividades, mandar vídeo da gente tocando, sabe? Uma coisa bem interessante. A propósito, eu até gravei um vídeo tocando a música Pais e Filhos de Legião Urbana e postei no grupo, sabe? Um grupo totalmente. Um grupo de pessoas estrangeiras. Aí eu compartilhei, sabe, a cultura dessa maneira. E nisso, a cultura que a gente está falando pode se propagar através da tecnologia, assim como eu fiz nos Estados Unidos, entende? Isso mesmo. A gente pode falar também sobre a questão de como a tecnologia é usada nas escolas. Sim. Como a gente viu lá, por exemplo, tudo era em slide. Matemática era em slide, português, não no caso português, né, inglês. Era em slide, história era em slide. Os professores não copiam realmente no quadro. Isso é uma tecnologia que nós já temos. Toda escola, praticamente, eu acho, né? Que ela tem já os seus data shows, que você pode... Isso, os projetores. E lá nos Estados Unidos, os professores quase não escrevem. Quase não escrevem. Eles entregam para você uma folha com a atividade. A mesma atividade vai estar no computador, projetado no quadro. E ali o professor só vai copiando, sei lá, a resposta. Ou sei lá, por exemplo, na minha aula de inglês, que a gente estava estudando poemas e literatura, ela colocava lá, sublinhava tal palavra, mostrava que aquilo era alguma coisa. Ou a gente assistia filme. A gente não necessariamente tem que estar copiando tudo no caderno. Sempre era lá, eles não querem que você copie um texto no seu caderno, copie tudo. Eles querem que você copie palavras-chave, frases-chave, que vai fazer você entender melhor do que você ter que estudar e ler aquela redação, entendeu? Porque lá, o estilo de ensino que a tecnologia nos proporciona não é só decoreba. A tecnologia vai dar aulas pra gente que a gente realmente aprenda, que a gente se engaje, que a gente se interesse e que o assunto venha para a nossa cabeça de toda forma, né? De que dessa forma, com a tecnologia, as coisas ficam mais divertidas, né? Uma coisa que a gente pode falar isso, Tainá, eu vou pedir para você falar, é sobre o nosso famoso, aquele sitezinho e aplicativo lindo que eu quero que você fale sobre ele. Sim, dando o nosso coração, né, inclusive. Exatamente. Muito incrível. As aulas se tornavam muito mais divertidas. E assim, ia muito além de você saber o conteúdo, né? Acaba virando competição entre muita gente, né? Porque, assim, no Kahoot, o professor coloca o conteúdo dele ali. E aí são apresentadas as perguntas, e aí você tem que responder. E quanto mais rápido você responde, mais pontos você ganha. E, um detalhe muito interessante também é que, geralmente, quando era revisão de alguma matéria e tal, sempre tinha um prêmio para quem ficava em primeiro lugar. Era muito legal. Oi?
Sim, sim. A propósito, esse app que a Tainá tá falando, gente, é o Kahoot, não é isso? Isso. Isso. Era um app que vários professores utilizavam para passar revisões, por exemplo. Era muito interessante. Revisões ou até conteúdos. Eles passavam conteúdo, por exemplo, tem prova semana que vem. Aí eles passavam um Kahoot, que eles colocavam as perguntas, é como se fosse um quiz, uma revisão. Eles colocavam as perguntas no aplicativo com as respostas, e era um joguinho. Você entrava lá, aparecia a pergunta, você tinha que colocar a resposta, aí estava todo mundo conectado. Sim. E todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer. Incentiva muito a você saber o conteúdo. Porque você quer saber o conteúdo, você quer acertar as questões. Entendeu? Para você ser o primeiro. Você fica tipo, eu passei na sua frente, eu acertei essa questão. Sabe? Dá um engajamento de você estudar muito maior. Sim, porque tem essa questão da competição que influencia a gente a estudar também. Isso. Exato. É uma competição saudável. Sim, é saudável, tá? Isso, você pode escolher seu próprio nome. Aí todo mundo colocava um nome engraçado. Usava criatividade, soltava a criatividade, era ótimo. Uhum. Eu sempre colocava China, porque era assim que as pessoas me chamavam, porque eles achavam mais fácil de falar. China. China. Sim. Eu botava a estrangeira. A estrangeira. Aproveitando que a gente está falando dos apps e tudo, isso é um processo que a tecnologia nos proporciona de maneira muito fácil, que é a utilização de aplicativos para a aplicação das aulas e a utilização de jogos para a aplicação das aulas também. Isso é uma prática que a gente chama de gamificação. É quando a gente usa joguinho para incentivar o aprendizado. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu curso do PGM, eu tinha um professor ótimo, que a propósito ele se chama Jocelino Jackson, que nas aulas dele, ele sempre tava... É isso aí, amiga. Ele sempre trazia a caixinha de som dele, trazia o data show e o computador, que tornava a aula extremamente engajante. Era muito interessante, justamente por esse suporte que a tecnologia nos dá, entende? Ele fazia jogos, era muito interessante. Esse estilo de aula... Sei qual é, a minha também fazia. É muito legal. Isso, justamente. Sim. Lembrando, pessoal, que a maneira tradicional de ensino não deve ser abandonada. A tecnologia que eu falo é um suporte para a maneira tradicional de ensino. Exatamente, e é a evolução que está acontecendo agora, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente viu o quão a tecnologia pode ser nossa amiga. Agora, os professores e os alunos tiveram que se adaptar a essa realidade de fazer as coisas pela internet. É uma coisa que agora a gente está vendo que é acessível, principalmente se for na escola. Se uma escola tiver um Wi-Fi que pegue e os alunos tiverem os celulares, sabe, é uma coisa que é acessível para a gente fazer aqui. Em relação ao Kahoot, eu tive uma experiência aqui no Brasil, ano passado, de uma professora que ela estava fazendo estágio lá na escola. Ela estava terminando a faculdade e ela usou o Kahoot com a gente. E foi super divertido. Foi o meu primeiro contato com o Kahoot. E foi super divertido. Todo mundo estava com os seus próprios celulares. Ela estava com o notebook dela. E ela colocou lá, a gente respondia as questões. E tinha aquela competiçãozinha e foi muito legal. Ou seja, eu já tive uma experiência que funciona aqui. Então, quando eu vi que isso era normal nos Estados Unidos, que todo professor usava, todo professor usava. Entendeu? Todos os professores usavam. E que eu tive essa experiência aqui e eu vi como é uma coisa boa de ser aplicada e eu conseguiria aplicar aqui, eu fiquei, nossa, eu quero isso agora. Eu quero todas as aulas com isso. Porque, é inovação, é uma coisa simples também, mas que falta um pouco de atenção quando a gente fala assim, né? Isso. Outro negócio bem importante que a tecnologia traz para nossas aulas, gente, é o suporte que ela vai dar para alunos que têm, por exemplo, dificuldade de interagir, para alunos tímidos. A tecnologia pode ajudar esses alunos a interagirem melhor. Nossa, sim. Eu tenho até experiência sobre isso nos Estados Unidos. Tinha muita gente tímida na sala que não gostava de ficar respondendo as coisas. Sempre preferia fazer
pela internet. Sempre que tinha esses joguinhos assim, ela sempre interagia mais, sabe? Do que quando era só aula normal. Sim, e outra coisa que também a gente tem que dar muita atenção é o suporte que a tecnologia vai oferecer para os nossos alunos e estudantes com alguma espécie de necessidade especial, entende? O suporte que a tecnologia oferece é muito bom para tornar a educação mais democrática nesse sentido. Com certeza. E outra coisa muito interessante mesmo, gente, tem muita coisa a falar sobre tecnologia, muita coisa que isso oferece. A adesão da tecnologia nas aulas de educação física, por exemplo, além de influenciar alunos tímidos a participarem mais, de algumas maneiras, elas podem ter, por exemplo, aplicativos que vão dar uma dieta a seguir, ou então ensinar exercícios, classes virtuais. Ou até mesmo, por exemplo, lá às vezes tinha aula que eles passavam para casa que eram para você usar aplicativos de, por exemplo, dominó, aplicativos de xadrez. Sim, e era tipo, para exercitar a sua mente, para a próxima aula, tipo, sempre. Isso era no caso na aula do meu amigo, que ele fazia educação física, aí eles sempre mandavam isso, tipo, antes da aula, por exemplo, para você jogar 5 minutinhos, 10 minutinhos, uma partida para exercitar o seu cérebro para a aula. Justamente, muito legal. E principalmente o papel que a tecnologia tem com a arte, gente, porque ela torna a arte muito acessível e muito vasta. No que a gente pode dizer a respeito a isso? Tipo, por exemplo, a internet vai ter para a gente bibliotecas, para a gente pesquisar sobre artistas, sobre estilos de arte, sobre dicas, como desenhar. Inclusive, quero adicionar mais uma coisa. Diz aí. Quando a gente estava na aula de inglês, que a gente ia ler poemas ou textos, contos, sempre a professora não só, tipo, tinha no livro todos, o livro era super grosso, tipo assim, super, super grosso mesmo, porque tinha tudo lá, a gente não levava para casa, ficava lá, a gente pegava. Toda vez que a gente ia ler na aula, ela colocava o áudio no YouTube, o audiobook de uma pessoa interpretando, lendo. Aí, tipo, quem não quisesse ler o texto, porque tem muita gente que não gosta muito de ler, ou, tipo, não quer ler na hora, ou não consegue acompanhar quando tá muita gente lendo, tinha o áudio. Isso é realmente incrível. Aí você poderia ler enquanto ouve, ou você poderia ouvir só, entendeu? Que você conseguiria entender. Todo mundo que estava lá, até quem não estava muito prestando atenção, sempre ia conseguir pegar alguma coisa, porque tá ali, entendeu? Tá no som ao seu redor. Isso. Outra coisa que eu gostaria de reforçar é que a arte casa sim com tecnologia, gente, entenda. Muito. Porque a tecnologia pode dar o suporte para a arte ser muito produtiva e render bastante. Por exemplo, na parte do desenho. Do desenho 3D, sabe? Exatamente. Ou então quando se tem uma mesa digitalizadora em que você pode produzir sua arte e vender ela através disso, entende? Produzir sua HQ, produzir seu quadrinho. Isso é uma coisa que proporciona muito a prática da arte nos dias contemporâneos de nossa sociedade, sabe? E tem outras práticas, por exemplo, a dança, que envolve educação física e arte, e que talvez não precise de tanta tecnologia, acaba tendo um certo desenvolvimento a mais, porque, por exemplo, se tu tem uma caixa de som e coloca música para tocar, já torna a aula muito mais engajante, muito mais engajante dessa maneira. São muitos fatores que ajudam no aprendizado, na prática, que vão te influenciar a se aprofundar nessas áreas. E é isso. Exatamente. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar, gente? Olha, eu tenho sim. Eu tenho. Uma das coisas que deixava, tipo, as aulas muito dinâmicas, pelo menos a de anatomia e a de história mundial, era que os professores, eles compartilhavam os slides com a gente, sabe? Só que tinha uma diferença do slide do professor pro do aluno. Que é o seguinte, o do aluno, ele vinha incompleto. Oi? Não, é exatamente isso. Eu tive a mesma experiência. Tava concordando. Então, os slides, eles vêm completo pra gente. Então, se você não prestasse atenção na aula,
seu material estaria incompleto, sabe? Tipo, muitas frases vinham sem uma palavra ou outra, que seria tipo a palavra-chave para você conseguir entender o assunto. Ou então colocar foto de 2 pessoas que marcaram a história e 2 textos, e você tinha que relacionar a foto com um deles, pra na hora de estudar você saber quem era, tipo, a foto e o nome, sabe? E era muito interessante isso, porque realmente atraía você ali pra aula, porque você precisava daquilo de qualquer forma, né? Sim, justamente. Eu achava muito legal mais dinâmica. Na minha aula de história, porque, por exemplo, quando a gente ia estudar história, a gente não só estudava, tipo, vendo foto ou só, naquele ano de 1800 não sei quanto. A professora sempre passava vídeos, por muito vídeo. Toda aula tinha um vídeo e sempre tinha filme. Nossa, eu assisti tanto filme. O professor também passava. Sim. Todo o período que eu estudei sobre a história dos Estados Unidos, sempre era um filme. E toda aula tinha vídeo. Era assim, por exemplo, ela pegava um vídeo e do vídeo ela tirava frases que eram importantes e colocava no papel com algumas lacunas para a gente completar. A gente via o vídeo, aí tinha lá a frase que estava escrita lá e você completava com o que estava faltando. Muito interessante. Se você, por exemplo, você depois não precisava assistir o vídeo várias vezes para você entender o assunto, entendeu? Você tava com as principais coisas lá. Justamente. Eu acho muito bom. Muito a vida do aluno, né? Sim. Eu quero centralizar um pouco, vídeos gente. Também é muito legal. Ajuda muito. Totalmente. Eu quero centralizar um pouco, gente, que é a questão da prática da nossa ideia. Nossa ideia é qual? É começar a aplicar arte e educação física com matérias importantíssimas através da tecnologia para tornar uma coisa mais influente na nossa sociedade atual, entende? Exatamente. Sim. A gente aqui mesmo em Pernambuco, a gente teve a iniciativa, né, do Integral, ele ter essas matérias extras. Mas o que tem a diferença do pensamento é que lá não são matérias extras, são matérias igual a mesma coisa, a mesma importância que matemática e química tem, é a mesma importância que uma aula de piano tem na escola. É a mesma importância. Justamente. Você entendeu? E por isso lá hoje eles têm Hollywood, por exemplo. É um bagulho muito legal, sabe? Se a gente começasse a adicionar isso na nossa sociedade, na cultura do nosso país, a gente conseguiria tornar a nossa sociedade uma sociedade bem mais evoluída, poderia crescer muito mais. Economicamente também. Tudo, porque tudo geraria emprego. Se a gente começasse a abrir novas portas em questão das artes, a gente tivesse eu esqueci a palavra. Porque, tipo assim, imagina, por exemplo, a quantidade de jovens que se interessariam e se aprofundariam nessas novas áreas. É uma abertura realmente enorme, entende? De pessoas que, por exemplo, não têm tanta proficiência com outras matérias, poderiam ter com a produção musical, com a produção artística, com atletismo, e seria uma influência enorme. Você daria um futuro a todos esses jovens, a todos esses indivíduos. Exatamente. E é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ou... Eu acho que já tá bem explicado. Acho que a gente falou tudo. Deixa bem claro. Tudo. Deixamos bem claro qual é a nossa intenção, qual é a nossa ideia com isso, sabe? Ok. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Speak Up, né? Isso. Aí falando sobre a influência da cultura na sociedade, nas escolas. Então, lembre de seguir a gente lá no Instagram, no Spotify e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Vocês podem, justamente, podem encontrar apenas pesquisando por Speak Up ou então no Instagram SpeakUpBR. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, porque se vocês não gostaram, eu vou ficar triste e vou chorar. É verdade. Eu choro mesmo, viu? Eu sou sensível, eu choro mesmo. Se você comentar coisa feia aqui, eu vou chorar. Se você ouviu o podcast até agora, olha, 1000 abraços, viu? Abraço. Meu abraço. Espero que a gente
que a gente tenha mudado alguma coisa na sua cabeça e aberto seus olhos para novos horizontes. Exatamente. Exatamente. E espero que a gente tenha cumprido nosso papel, né? Reflita um pouco sobre essa questão da cultura na sociedade, tá, gente? Porque através do pensamento de cada um de nós pode se formar uma estrutura muito forte que vai erguer a cultura como um dos parâmetros principais da nossa sociedade, do nosso ensino. Exatamente. Então é isso. É isso. Tchau, tchau. Não vamos ficando por aqui, né? Obrigada. Um abraço. Beijo, beijinho, beijão. Fica em casa. Beijo. Use